E a gente está voltando agora com o programa Ergo. E eu estou aqui ao meu lado com uma carinha conhecida de vocês que me acompanham, que é a Gisele Ribeiro, que é coach. Você tem visto nos programas anteriores algumas pílulas que ela tem passado para vocês, né, sobre o que ela faz, que é ser coach, e dicas para você no dia a dia. E eu conversei com a Gisele, que eu vou contar para vocês um segredo. É também a minha coach, né? Ela está fazendo o processo comigo para ser a minha coach, por isso eu tão entusiasmado falando sobre o assunto. E eu perguntei para ela se ela não queria vir fazer um programa inteiro falando sobre coach, não só aquelas partes pequenininhas, aquelas pílulas que ela está passando para você. E ela, claro, concordou de muito boa vontade e está aqui para conversar comigo e explicar para vocês não só o que é coach, que você que já acompanha o programa já sabe, mas também dar exemplos do que um coach faz, também como que ela começou na carreira, porque é sempre interessante conhecer histórias de vidas que são bacanas, que são empolgantes e que são entusiasmantes. Gisele, muito obrigado por você estar aqui hoje comigo e eu queria que você então começasse do começo. Vamos fazer uma coisa bem cronológica. Ok. Como que você começou a ser coach? Conta um pouquinho da sua trajetória. Obrigada por ter convidado. É um grande prazer tê-lo como meu coach. Bem, a minha história começou, olha só, você falou que é cronológico, né? Começou aos 10 anos de idade. Eu percebia em mim uma habilidade para cuidar e me interessar pelas questões, pelas dificuldades das pessoas. Então, já pequenininha, eu tinha algumas amigas e eu me preocupava como eu poderia ajudá-las. Então, lógico que depois na adolescência eu percebia um perfil também e comecei a me envolver no terceiro setor, em algumas ONGs, trabalhos voluntários. Fiz a minha primeira faculdade na área de odontologia e não concluí. Fui até o terceiro ano, não concluí e resolvi ser mãe. Então hoje sou mãe de um rapaz de 20 anos e de um outro rapaz lindo de 17 anos. Ambos estão já na sua carreira acadêmica, mas no período em que eu fui mãe em período integral, eu não podia mais estudar, eu não podia mais ir, porque foi uma decisão minha, eu não podia mais ir para a academia, para a universidade, foi uma decisão minha. Eu quis colocar em ordem algo dentro de mim, que era ser mãe. Então, depois de um tempo, os meninos já um pouco grandes, eu resolvi voltar ao ambiente universitário. Então, aos 37 anos, eu voltei ao ambiente universitário, me formei em pedagogia, porque eu entendi que aquela minha vontade de ajudar, ela tinha que ser canalizada para uma área da sociedade em que eu pudesse causar grande impacto. E eu entendi que esse impacto seria, sim, como pedagoga, como educadora, como professora. E ainda assim fazendo um trabalho voluntário aqui numa área de invasão em Curitiba, paralelamente à minha universidade. Então eu fazia pedagogia de manhã, tinha 2 pré-adolescentes ou adolescentes já em casa, eu fazia psicologia à noite e eu trabalhava numa ONG ainda cuidando de adolescentes em risco social. Nesse projeto na ONG eu vi que eu precisava aprender, ter ferramentas para que, além de ouvir as pessoas, Patrick, eu pudesse, com ferramentas, levá-las a um crescimento pessoal. E eu disse, como é que eu vou fazer isso? Então, como pedagoga, eu tive muita informação científica importantíssima a respeito da construção do conhecimento no ser humano. Mas aí eu fiquei entre 2 áreas e eu pensei, bom, não continuei o curso de psicologia, fiz só algumas matérias pontuais na universidade onde eu estava, concluí a pedagogia e fui para uma pós-graduação em gestão de pessoas, porque eu sabia que ali havia algumas ferramentas ligadas a desenvolvimento humano. Concluí então, aos 40 anos também a pós-graduação e hoje estou com 43 anos. Há 3 anos fiz a minha primeira formação em coaching. Paralelamente ao final da universidade e início da pós-graduação, eu então fui buscar essas ferramentas e descobri que o processo de coaching, o coaching em si, a técnica, o método, ele poderia me instrumentalizar para ajudar as pessoas
nos âmbitos em que eu percebia que eu poderia ser relevante, né? E aí já não mais só a escola, eu identifiquei a empresa também como um lugar onde eu pudesse aplicar essas técnicas e ferramentas de coaching. Mesmo porque, né, Gisele, se fosse fácil essa transição, todo mundo faria, né? Ou, né, estando insatisfeito, simplesmente cruzava a porta e estava do outro lado, e não é bem assim. Né? Você contou um pouco da tua história, e claro, muita gente que está vendo em casa pode dizer, vendo de longe, sempre parece mais fácil para o outro, né? Mas garanto que não foi, assim como para você também não é, ou talvez não vá ser, mas é um processo. E para continuar falando sobre esse processo, a Gisele vai estar comigo agora, também no próximo bloco. Você não perde por esperar, não sai daí, a gente volta já já. E a gente está voltando com o programa Ego, com a Gisele Ribeiro, que está aqui do meu lado, muito simpática, muito eloquente, ela sempre falando muito, né, da sua história e também dando dicas dentro da sua história, inclusive para você melhorar com a sua vida, com o que você está insatisfeito, né, fazer essa mudança. E eu, no meu caso, quando eu procurei a Gisele, eu confesso que eu não tinha grandes conhecimentos sobre o que era o coach. Na verdade, eu até chamava tudo de life coach, porque eu achava que o que o coach fazia era ajudar na vida da pessoa como um todo. E a Gisele me explicou, e vocês viram em alguns programas anteriores, que na verdade o life coach é uma parte só de todo o trabalho que tem, porque daí ela vê o coach de carreira, né, o coach para várias áreas. E daí eu fiquei me perguntando lá se talvez não existiria também um coach empresarial, né, para alguém que não é para uma pessoa física, né, que está querendo trocar de carreira ou está querendo melhorar algum aspecto da sua vida, inclusive pessoal. Existem coaches que trabalham não só com pessoas, e sim com empresas? Bom, aí você talvez me ajude também a tirar uma dúvida das pessoas que o coach, ele não é um consultor, né? Então o coach, ele trabalha com desenvolvimento humano, tá? Então quem está à frente da empresa? Sim, esse é o cliente de coaching. O executivo que está à frente de algum dos setores, eu trabalho com diretor, eu trabalho com gerentes, com coordenadores, eles estão à frente e têm responsabilidades enormes, às vezes em multinacionais que estão chegando no país e eles precisam ter resultados extraordinários. Então, sim, a empresa se beneficiará do processo de coaching que será realizado com um líder. O executivo, o coaching executivo, Patrick, ele é sinônimo de coaching de liderança. É a mesma coisa. Um executivo é aquele que tem pessoas sob sua liderança, tá? Então, eu tenho especialidade em coaching executivo, em coaching educacional e em coaching de vida. Tá? O processo de coaching beneficia sim a empresa, tá? Eu posso ser um coach interno, por exemplo, eu poderia já estar trabalhando na empresa e ter uma formação em coaching e a empresa utilizar o meu serviço, às vezes no RH ou em outro setor ali, para atender os executivos dentro, como coach interno, que tem os seus pró e contra. Mas tem também o coach externo, né? No meu caso, eu funciono como um coach externo. A empresa me contrata para desenvolver algumas habilidades e competências naquele líder, porque assim é claro que ela vai ter ganhos em todos os níveis, tá? Para você ter uma ideia, há algumas pesquisas que a cultura organizacional ela recebe um impacto financeiro de 1/3 na empresa, tanto para positivo quanto para negativo. O que é uma cultura? A cultura de uma organização é formada pela sua equipe, que é liderada por alguém. E liderança é influência. Eu gosto de uma frase linda que eu escutei de Bill Hybels. Ele disse assim, num dos fóruns que eu acompanhei dele via internet, ele disse assim: quando um líder melhora, todos saem ganhando. Então o coaching executivo tem uma relevância enorme, porque esses líderes, eles impactam os seus setores e as organizações de uma forma muito grande. Muito bacana. A gente falou já de coaching no geral, a gente falou agora de coaching empresarial e no próximo bloco a Gisele vai voltar aqui comigo
para falar um pouco mais do que está perto de você. Você vai ficar sabendo um pouquinho mais como algumas dicas de uma coach pode te ajudar no seu dia a dia. A gente volta já já, não saia daí. A gente está continuando aqui o programa Ego com a Gisele. E você que viu os 2 primeiros blocos do programa, viu que no começo ela explicou um pouquinho mais sobre o que é o coach, sobre a vida dela, como que ela chegou até aqui. No segundo bloco ela falou um pouquinho sobre o coach pode atuar nas empresas, com os chefes e com os líderes. E eu pedi agora para a Gisele, poxa Gisele, a gente está falando de uma área tão abrangente. E às vezes as pessoas que estão nos assistindo estão falando sobre uma coisa que está aqui em cima, inatingível para mim. Você que está me vendo, talvez é dona de casa, talvez é estudante, né? Talvez tenha outras profissões que você não seja o chefe. E o coach pode ajudar nisso daí também, porque, né, como eu te disse, eu estou fazendo coach aqui com a Gisele e ela me contou um caso bem interessante que o coach também pode ajudar, inclusive, entre outras várias coisas, na perda de peso. Ela tem clientes que vêm aqui pedir para perder peso. Eu não sei como que isso funciona, como que um coach pode ajudar alguém também a perder peso, por exemplo. Certo, deixa eu te explicar. O Life Coach é uma especialização do coaching, em que nós trabalhamos as 10 áreas da vida. Então, um processo que pode levar até 12 meses, né, se a pessoa vai trabalhar todas as áreas. Mas há pessoas que não querem trabalhar todas. Mas quando observamos as áreas da vida e na coleta de dados com o cliente, eu vou fazê-lo ali como uma ferramenta, acessar qual área que ele quer trabalhar, que causaria o maior número, o maior impacto positivo nas outras áreas da sua vida. Então há clientes que escolhem saúde e disposição. E aí eu pergunto, que ação você pode fazer hoje para que você aumente o seu nível de satisfação em saúde e disposição? E, ok, a ação que eu entendo, Gisele, é perder peso. Mas então daí eu tenho balança? Que não é a minha área. A minha área não é verificar o peso especificamente, mas a meta dele é perder peso. Ok, que plano de ação então responsável pode ser feito para isso? Eu vou ajudá-lo a ter foco e planejar como perder o peso? Por exemplo, formando uma equipe multidisciplinar. Ele pode ter como plano de ação da sessão buscar profissionais que o apoiem nas mais diferentes áreas aí da perda de peso. Por exemplo, um nutricionista, um personal trainer, um médico especialista. E tem acontecido isso e eu tenho tido sucesso. Então, muitas vezes a pessoa fica sem uma rede de apoio, Patrick. E como coach, eu vou ajudá-la a organizar uma rede de apoio para que então ela siga em frente nesse projeto de ter mais saúde e disposição. E você falou, então, é uma rede de apoio ligada a essas áreas que podem estar mais no núcleo do que diz respeito aos quesitos de problemas pessoais que ela tem. A gente já falou aqui no programa, você que acompanha a Gisele aqui, e caso você perdeu, eu já faço o convite para ir lá no nosso site e assistir aos programas anteriores, porque a Gisele já comentou aqui conosco que coach não é psicólogo, ele não faz esse trabalho de psicólogo, que isso daí é uma área diferente, mas ela pode ajudar também nessas questões pessoais. Qual outro exemplo, Gisele, você poderia dar para a gente que teria mais esse núcleo de problemas pessoais que não são da ordem do psicólogo, mas que sim um coach poderia ajudar? Sim. Então, também nas áreas da vida existe uma área que é emocional. Então, se o meu cliente, a minha cliente escolhe essa área, novamente nós vamos trabalhar quais as ações para que então ela alcance esse equilíbrio emocional. Claro, ela não tem depressão, ela não tem doenças sérias emocionais, ok? Por isso ela está aqui no processo de coaching, porque coaching, Patrick, é desafio. Né? O processo de coaching está mais para o pai do que para a mãe. A terapia é a mãe, o profissional coach é o pai. Vamos lá, vamos desafiá-lo. Então, quando ele chega com alguma questão na área emocional, tá? E vamos trazer exemplos. Eu pergunto para esse cliente, me dê um exemplo.
E geralmente é a exacerbação da emoção. É a emoção de mais ou de menos, colocada em momentos. São hábitos emocionais errados. Bem simples assim. Por exemplo, uma cliente minha com um hábito emocional de generalização. Nossa, eu fiz isso, eu sou horrível. Eu sou. Fulano é. E chegou um momento que as pessoas disseram para ela, você precisa de ajuda. Mas ela não é deprimida. Ela tem um hábito de comportamento emocional estranho, que já está prejudicando a carreira, a vida e os relacionamentos dela. Então ela chega, como eu disse, nós vamos aí ter de 10 a 12 sessões num primeiro projeto, onde eu vou utilizar as ferramentas para que ela então vá à prática de novas possibilidades de colocar a sua emoção. Coaching é prática. Final de cada sessão, sai com uma tarefa e vai para a academia que é a vida, desenvolver os músculos frágeis aí. Isso é uma coisa muito bacana, né, que eu estou sentindo na pele, que é você, além de expor o que você está descontente e receber um feedback, que a Gisele também sempre comenta comigo, esse feedback na verdade é seu, né, ela só vai interpretar de alguma forma, mas as respostas vão vir do coach, né, no caso eu, e ela sempre tem uma meta, uma coisa prática para você fazer no final de cada sessão que você vai ter que trazer na próxima, o que ajuda a dar um dinamismo a essa técnica, a essa sessão, diferente de qualquer outra coisa. Eu quero agradecer você, Gisele, por ter cedido o seu tempo, por ter vindo conversar aqui comigo. Muito obrigado. Sim. Eu quero agradecer de novo a Gisele, agradecer a você por ter nos assistido e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.